Atente para as oportunidades. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Olá, bem-vindo à nossa série devocional Sinais. Estamos desfrutando dos milagres no ministério do Salvador Deus, Jesus, registrados pelo evangelista João. Você percebeu que começamos nosso devocional mencionando uma passagem bíblica? Vamos repeti-la para que você possa anotar e ler depois. Trata-se de 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 19 a 23. Não se esqueça de ler, porque a palavra de Deus é viva e vivificará a sua alma. Como vimos ontem, Jesus decidiu incluir a cidade samaritana de Sicar em sua jornada, bem ao meio-dia. A palavra Sicar é depreciativa, uma vez que significa lugar de embriagados. O que motivaria um judeu a atravessar um lugar depreciado em um horário fatigante para ficar sozinho junto ao poço de Jacó, esperando uma mulher que era considerada desprezível entre os depreciados? João 4,4 declara de forma categórica: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Imagine aquela cena. Uma mulher, evitando outras pessoas, foi a um lugar que pensava estar vazio e lá já havia um homem, sem apresentar qualquer sinal de que estava de saída. E para piorar, ele era judeu. Será que estava esperando alguém? Ela podia ter pensado: quem sabe se eu ignorá-lo e pegar minha água consiga voltar para casa sem ser importunada. Mas do nada ele, um judeu, se volta para ela, uma samaritana, e faz algo impensável para aqueles tempos. Ele toma a iniciativa de conversar com ela. A antipatia entre judeus e samaritanos tem raízes étnicas, históricas e religiosas que remontam ao ano 721 a.C. Segundo Reis 17, relata que Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, rei de Israel. Ao final de 3 anos de sítio, ele conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Hala, junto a Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Segundo Reis 17, 3 a 6. Na sequência, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria que eles não sabiam a maneira de servir o Deus daquela terra. Em resposta, mandou levar para lá um dos sacerdotes para ensinar a maneira de servir o Deus daquela terra. Segundo Reis 17, 24 a 28. Esse leva e traz de povos gerou mistura entre etnias e culturas, criando um povo mestiço com um dialeto misturado e com costumes religiosos sincréticos. Por isso, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Mas Jesus, um judeu, tomou a iniciativa de conversar com aquela mulher, utilizando algo que fazia sentido para ela. Ali havia um poço, mas ele não tinha nenhum instrumento para retirar água dali. Sua pergunta foi direta: dê-me um pouco de água. João 4,7. Ele não pediu algo que ela não pudesse entregar. A única coisa que ela tinha era água, e esse foi o pretexto para iniciar a conversa. Que sabedoria o mestre demonstrou. No dia a dia, nos deparamos com muitas pessoas e situações. Perceber as oportunidades, entender o que as pessoas buscam e decifrar a real necessidade delas é um exercício espiritual desafiador. Havia razões reais para que os povos não se relacionassem, mas Jesus estava ali para derrubar muros
e construir pontes. Ele não estava ali para doutriná-la, para convencê-la ou acusá-la de seus pecados, mas para oferecer a ela o que ela não podia alcançar sozinha e ele poderia dar gratuitamente. Paulo nos mostra que o cristão não deve exigir que os outros alcancem seu padrão moral ou de espiritualidade. Ele fez de tudo para com todos a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Isso é fazer tudo por causa do Evangelho. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Aproveitar as oportunidades requer percebermos a condição das pessoas e a necessidade que as impulsiona. Podemos, em cada oportunidade, utilizar a sensibilidade que o Espírito Santo nos concede para criarmos conexões intencionais como pontes que façam as pessoas ouvirem o Evangelho. Há razões para nos separarmos, mas há razão ainda maior para acolher aqueles por quem Cristo morreu. Você está disposto a iniciar a conversa, ser intencional em ouvir e falar e, ao final, mostrar o amor de Deus em Cristo Jesus? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, quando eu estava longe, eu fui aproximado por Tua graça e misericórdia. Hoje, me dá uma oportunidade, pelo menos, para apresentar essa mesma graça e misericórdia para alguém. Em nome de Jesus. Amém. Agora é sua vez. Meditando no que foi exposto hoje, faça sua própria oração. Lembre-se, o Senhor atenderá, então prepare-se.